Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Vamos orar mais uma vez? Senhor, como a tua palavra é rica, bendita, como é profunda, e nós carecemos muitíssimo do agir especial do teu Santo Espírito. E nós rogamos que tu venhas intervir na nossa mente, no nosso coração, e fazer um milagre para que possamos compreender a tua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos neste desenvolvimento do apóstolo Paulo, que, falando sobre santidade, até o capítulo 7, ele deu certa ênfase em como a lei, a relação lei, pecado, condenação, foi atuando e agindo para despertar a necessidade de Cristo em nossa vida, em nosso entendimento, para a nossa salvação, para a remissão do nosso pecado. Sendo apontado, pois, no capítulo 8, continua sendo o tema santidade. Mas agora ele vai falar da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, ele mais ou menos que resume assim, que num primeiro momento havia a lei do pecado e da morte. E Deus estabelece nova regra, a regra ou uma lei do Espírito, uma lei que determina a ação do Espírito Santo. É algo tremendo, porque, semelhantemente, o Senhor Jesus desce da sua glória e vem até nós. E ele disse, é necessário que eu vá para vos enviar o Espírito. Então, Deus continua presente. Ele não nos abandonou. É o Espírito de Cristo, que também, por assim dizer, não era comum, era pontual antes da vinda de Cristo, né? Em alguns casos muito específicos, né? Dá para contar aí nos dedos das mãos, as vezes em que o Espírito Santo veio para dar determinada capacitação a alguém no Antigo Testamento. Todavia, a partir da vinda de Cristo, da sua obra remidora, salvadora, a lei do Espírito passa a atuar. Ou seja, o Espírito Santo vem, assim como Jesus veio, para buscar os seus, para atuar, para os convencer, para os atrair à presença de Deus, completando, efetivando a obra que o Senhor Jesus Cristo já havia feito e concretizado. Mas Deus continua conosco. Aí, se um dos nomes que era dado a Jesus é Emanuel, que quer dizer Deus conosco, continua sendo o mesmo nome dado ao Espírito Santo, que também quer dizer Deus conosco. É Ele que está presente, Ele que está agindo, que está atuando.
Ah, se não fosse a presença de Deus na pessoa do Espírito Santo, eu não sei como é que esse mundo velho já estava, não. Como é que estaria isso aqui? Sem a restrição, sem a ação, sem a bondade, sem as manifestações que é dada do próprio Deus a este mundo. Quando você vê, ainda que a pessoa não seja temente a Deus, fazendo uma bela poesia, e que você diz, que coisa linda. Aí diz como Milton Nascimento, como não fui eu que fiz? De tão dentro de mim que cabe? De tão bonito que é? Como não fui eu que fiz essa beleza dessa poesia? Aí falou, você é crente? Não. E o que é isso então? A bondade de Deus, assim como o sol nasce para o crente, para o ímpio, para os bons e para os maus, é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus. Ele nos abençoa também na cultura, nos abençoa também com as descobertas científicas, nos abençoa com os avanços na medicina. É bênção de Deus. É a sabedoria que vem do alto. Toda a sabedoria, toda a luz vem do Pai das luzes, para nos abençoar. Então, neste trecho da palavra de Deus, ele vem mostrar, se no outro, de 1 a 4, nós vimos as declarações que eram, por assim dizer, Paulo está fazendo um reconhecimento, está anunciando aquilo que já tinha acontecido, já havia sido determinado por Deus, mas, por assim dizer, as declarações que dão a notícia, a visão, o entendimento da lei do Espírito, da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, hoje nós veremos apenas 2 efeitos desta ação do Espírito Santo. Mas antes de ir, que esse será o tema da nossa mensagem, pode gravar aí, memorizar, quem gosta de anotar, os efeitos da atuação do Espírito Santo. Os efeitos da atuação do Espírito Santo. Mas antes de ir aos efeitos da atuação do Espírito Santo, propriamente, nós gostaríamos de esclarecer aqui um ponto, que este texto não está ensinando que há 2 espécies de crente. O crente carnal e o crente espiritual. Pastor, isso mesmo, mas eu já ouvi isso tantas vezes, já aprendi tanto. Mas está errado. Está errado. Não é bíblico, embora nós vejamos aqui, como em Coríntios, uma aparente distinção, mas o que Paulo está fazendo é comparando aquele homem lá do capítulo 7 com aquele que foi transformado, que foi convertido, que recebeu a ação, o poder do Espírito Santo, fazendo dele um homem agora espiritual. Não existe essa história de crente carnal, não. Esta história, esta denominação, por assim dizer, nomenclatura, surge nos comentários de Scott Field, que fez uma Bíblia comentada no rodapé, como nós temos também a nossa Bíblia comentada, Vocês conhecem a Bíblia de Genebra. Então, irmãos, se você quer uma Bíblia comentada que vai te ajudar a compreender o texto, fazer comentários, fazer ligações com outros textos, com a teologia, então procure a Bíblia de Genebra. Não adianta você procurar uma Bíblia de outra denominação, com outro entendimento, vai fazer uma confusão danada na cabeça, Não, vai ficar perdido. Mas, rapaz, mas está dizendo isso? Como é, como é que não é? Quem tem já a maturidade para ler e discernir, ok. Mas se você vai beber, beba na fonte certa. Na fonte certa, boa, que está de acordo com a nossa teologia. Não é medo que você vá ler as outras. Mas se você vai receber aquilo como verdade, fica meio complicado. Então, ele comentando o texto de 1 Coríntios a respeito de crente carnal, ele vai falar, crente carnal,
porque vocês ainda são carnais. Mas não era crente? Como é que é crente carnal? Ele estava falando com respeito ao entendimento, significando dizer que eles eram bebês espirituais, bebês que ainda estavam com resquícios daquele velho homem, mas que estava na hora de crescer e desenvolver. Eu não posso ficar voltando e dando leitinho para você o tempo todo. Vocês têm que desenvolver. Era essa a ideia dele, né? Com resquícios. Mas não pode ter o crente carnal. É espiritual. Ponto. Para Scott Field, ele disse que poderia separar a humanidade em 3 tipos. O homem natural. O que é o homem natural? É aquele que nunca se converteu, não quis saber de Deus, ele está do jeito que nasceu, ele é natural. Agora, o crente que se converteu, mas ele não desenvolve, fica naquela situação assim, meia boca e tal, é o crente carnal. Não tem crente carnal. Tá? Não tem mais ou menos, não. E o outro era o crente espiritual, que era o mais fervoroso, o mais ativo, o mais presente, mais frequente, aquele que talvez falasse em línguas e etc., né? Mas não tem nada a ver, não é bíblico isto, né? O que há é que muita gente diz, bom, o que importa é que eu sou crente, se carnal ou espiritual, não tem problema, deixa eu aqui um crentezinho na carne, está tudo bem. Está bem, irmãos? Não pode estar. Não pode estar, tem que ter transformação. Então, neste texto que Paulo está ensinando, é meio que um checklist, dizendo, você é o que, afinal? É carnal ou é crente? Entendeu aí a diferença? Não é crente carnal, crente, ou é crente ou é carnal. Ou é espiritual, ou foi convertido, ou é carnal. Está lá naquela situação antiga, antes da conversão, né? Então, nós vamos observar aqui, no texto da palavra de Deus, os efeitos da atuação do Espírito numa pessoa, né? Será que eu sou mesmo mudado, transformado, tocado pelo Espírito Santo? Será que eu realmente tenho o Espírito Santo morando em mim, este Deus conosco, bem ao meu lado? Como pode ser esse entendimento? Eu não sei se vocês se recordam quando eu dei o testemunho de como eu parei com o vício do cigarro, do tabagismo, para falar um nome bonito, dessa porcaria, né? Mas a presença de Deus, a presença de Deus em nossa vida, ela vai dizer qual é o modo pelo qual eu devo agir. Eu não posso achar que isso é normal. Você, não, eu sou um crente meio carnal mesmo, está tudo bem. Não está bem nada. Não, mas eu não quero galardão, não, eu quero só ir para o céu. Não está bem, não, você não vai, não. Não se engane. Não se engane. Né? Então, quais são esses efeitos? Quais são os sinais que a minha vida apresenta, que eu, como pessoa, como indivíduo, no meio do povo de Deus e no meio deste mundo tenebroso, quais são os sinais que eu demonstro, que eu apresento, que de fato me levam a entender, eu sou salvo, eu sou transformado, bendito seja o Senhor. Então, esses efeitos do Espírito vão demonstrar isto, e é o que nós vamos procurar entender na ministração que fez aqui o apóstolo Paulo na palavra de Deus. Então, o primeiro efeito da atuação do Espírito Santo numa pessoa é que eles se inclinam para fazer as coisas do Espírito, não é? Então, nós, mesmo convertidos, temos atração pelo pecado? O pecado ainda está presente, rodeando, sim, como sedução, como atração, né? Como tentando nos arrancar de Deus, nos enroscando, fazendo laços, armadilhas, mas nós não podemos deixar nos inclinar a isto. Porque o efeito da presença do Espírito Santo em nós é que nós nos afastemos disso
e inclinemos para as coisas do Espírito. Então, o apóstolo Paulo vai fazer aqui 3 contrastes neste primeiro ponto. Hoje nós vamos trabalhar com 2 apenas. Neste primeiro, vamos ver que o primeiro efeito é que se inclina para as coisas do Espírito. Observem esses contrastes. O primeiro contraste é o contraste das cogitações. Quais são as cogitações da tua mente? Quais são as cogitações do teu ser, do teu coração? O que você faz quando está sozinho? É para refletir mesmo. Na homilética, esse silêncio é para dar tempo para você pensar. O que você faz na hora que está só? Para onde vai os teus pensamentos? Você pensa na palavra de Deus? Você pensa na Netflix? Você pensa pornografia? Você pensa uma maneira de burlar os outros? Quais são as tuas cogitações? O apóstolo Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Há uma verdadeira guerra na nossa mente e no nosso coração. Mas, enfim, para onde está a minha inclinação? A palavra de Deus nos instrui. Se o pecado lhe parece, ele usa o vinho, mas o apóstolo Paulo vai chamar de a atração para o pecado, da pornografia, por exemplo, a malícia. Lá em Coríntios capítulo 6, ele vai falar a respeito me fugiu a palavra, mas é justamente os efeitos da malícia sexual. Então, lá no Antigo Testamento, Salomão fala, se o vinho lhe parece doce, foge dele. Se a atração sexual está muito forte, ceda. Não, fuja dela. Fuja dela. Porque o pecado, o inimigo, está à porta. Cumpre-te o quê? Dominar. Dominar. Então, um dos efeitos do Espírito é que você domine, que você esteja no controle desta situação, na dependência do Espírito Santo, para dar a inclinação certa à sua vida, às suas cogitações. De tanto que eu penso, eu faço, hein? Não, eu só estava pensando nisso. Bom, para começar, Jesus disse que um pensamento torpe, você já está realizando o pecado. Nunca matei. Não. E quando você odiou aquela pessoa no teu coração, você a matou. Nunca adulterei. Não. Todo dia, toda hora eu vejo você olhando com um olhar libidinoso para as pessoas, e aí você diz que nunca adulterou, no teu coração já adulterou. Então, além desta realidade dura, nós não podemos ficar alimentando. Quais são as tuas cogitações? Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sejam estas as vossas conjecturas, as suas cogitações, os teus pensamentos. Então a gente já vê esse contraste aqui, que nos levam a entender que alguém recebeu esta influência poderosa do Espírito Santo. Para onde é que está se inclinando a sua vida, os seus pensamentos, as suas cogitações? E ele então faz uma outra comparação, agora dizendo do pendor. Qual é o pendor? Ou seja, se as minhas cogitações se inclinam, para onde é que vai pender? As cogitações da carne
pendem para a morte. Ele está dizendo, o pendor é o destino final. É para onde está indo, na verdade, essa pessoa. Então pense, um crente carnal, que só cogita coisas da carne, e a inclinação dele é para a carne. Para onde é que ela vai pender ao final? Para a morte. Para a morte. A morte física, às vezes cada vez mais rápido, e a morte espiritual, que é eterna. Não tem saída, não tem jeito. E aquele, então, que pende para o Espírito, ou seja, a sua inclinação é para o Espírito, o seu pendor dá para a vida e paz, para uma vida abundante, uma vida na presença de Deus, uma vida de santidade, uma vida limpa, de cabeça erguida, no temor de Deus, né? Com autoridade para pregar, para corrigir, para ensinar, uma vida abundante também para a eternidade, mas marcantemente pende para a paz com Deus, a minha consciência em paz com Deus. Por quê? Porque eu creio que Jesus já pagou pelos meus pecados, e temendo a Ele, sabendo o ascor, o nojo, o horror que Ele tem pelo pecado, prova é que Ele puniu Jesus daquela maneira. Como agora eu vou pecar deliberadamente? Não. Vou tentar andar em retidão. Então, a minha inclinação é para o Espírito, do Espírito para a vida e paz. É assim que diz a palavra de Deus. O último contraste que ele faz é com respeito ao relacionamento, é o status da amizade com Deus ou com o mundo. De quem, afinal de contas, você é amigo? De quem é que você se desposou? Continua com o mundo? Ou passou de fato para Deus, para o Espírito? O Espírito de fato atuando em você, o pendor da carne é inimizade com Deus. Quando pendemos para as ações da carne. Então, se alguém aqui continua teimando, achando que pode ter um crente carnal, olha o que está dizendo a palavra de Deus. Um crente que ama o mundo, que gosta das coisas do mundo, que foi lavado e remido, alvejado as suas vestes, e agora a pessoa vai se emburralhar na lama e dizer, eu sou crente, está tudo bem comigo, com Deus, eu só não vou à igreja, mas... E vai abraçando o mundo, é inimigo de Deus. Não se engane, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem pode estar. E nem pode estar. Qual lei? A nova lei do Espírito. Não está nem falando daquela lei da condenação, porque por aquela nós já estamos condenados. Mas aquela que o Espírito Santo tocou, acordou, advertiu, convenceu, trouxe, mas agora eu quero ser um crente carnal. Não existe. Se está pendendo para a carne, para os desejos da carne, para os desejos pecaminosos, não pode mesmo estar sujeito à lei do Espírito, porque ele nos chama para a santificação e se constitui inimigos de Deus. Portanto, versículo 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus e não são amigos dele, mas do mundo, inimigos do mundo. Inimigos do mundo, amigos do mundo, perdão dizendo, inimigos de Deus. Então, um novo efeito que surge a partir disso, versículo 9, é o efeito de que o corpo se torna morada do Espírito Santo. Este é o segundo efeito do Espírito Santo numa pessoa. Seu corpo passa a se torna a morada do Espírito, o
templo do Espírito Santo. E isso é muito sério, muito grave. Não é coisa pequena, de somenos. É tremendo. É grandioso o privilégio. O Senhor Deus Todo-Poderoso desce da sua glória e faz morada dentro de você. Oh, presta atenção, que não é coisa pequena isso não. É tremendo, é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus habita em vós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito habita em vós. Ele está dizendo com esse se de fato, é já que. Troca aí, se de fato, por já que. Não é aquele nome não, já que. Já que o Espírito de Deus está em nós, vocês não podem estar na carne. E aí, enquanto o apóstolo Paulo falava daquele homem carnal que não podia com a lei, não podia, né, que termina com aquele grito, meu Deus, e agora o que eu faço? Quem me livrará o corpo dessa morte? Ele estava contando aquela história, mas aqui ele fala direto a nós. Ele fala como que um discurso particular para aqueles que estão em Cristo. Se estais na carne, nós não estais na carne, mas no Espírito. E já que o Espírito de Deus habita em vós. Aí ele fala o contraste. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, fazendo aqui um destaque, trazendo um pouco mais de luz aqui, sobre o fato de que o Espírito de Deus é o mesmo Espírito de Cristo. E Cristo é posto no lugar e na altura, no mesmo nível de Deus. É, portanto, Deus. É, portanto, Deus que se encarnou. E o Deus que enviou o Senhor Jesus, que enviou o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. A Trindade está aqui representada, com clareza. Para alguns parece que não é claro, né? Tem alguns, que eu, infelizmente não sei se podemos chamá-los de irmãos, porque negando a deidade de Cristo, infelizmente não é possível, mas aí eles têm cânticos bonitos, têm cultos animados, e arrasta uma galera, uma multidão para eles, para o seu rebanho, né? E acaba que muitos entram no seu engano. Quem não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que se encarnou e tomou o nosso lugar e subiu os céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e enviou o seu Espírito Santo, este não é dele. Trata-se do falso mestre, de um espírito de engano, de anticristo. É dura a realidade, mas é isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Então, aqui está claro, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, Cristo, esse tal não é dele. Para fazer essa afirmação, o apóstolo Paulo está trabalhando com um contraste de posse, de pertencimento. Se somos de Cristo, ele habita em nós. Mas se ele não habita em nós, é porque não somos dele e nem temos o seu Espírito e nem sofremos nenhum efeito da ação poderosa do Senhor. É uma realidade, é dura. Mas quem sabe, ao reconhecer isto, não seja este o momento
em que o Espírito Santo está tocando o seu coração e conclamando ao arrependimento, ao reconhecimento de que, de fato, eu sou pecador e que Jesus me tomou o lugar naquela cruz para receber a punição por causa dos meus pecados. Com isto, a ação do Espírito passa a fazer o primeiro efeito e o segundo efeito vai se evidenciando. Ele mora em mim. Ele habita em mim. Porque eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E assim os efeitos, o comportamento será diferenciado. Não nos deixemos enganar. Não há casa vazia. Não há casa vazia. Ou é a habitação do Espírito Santo, ou a habitação de demônio. Regido, direcionado e guiado por ele. Por suas falácias, por suas mentiras, por seus desejos. Aquele ditado, oficina vazia, mente vazia, não está vazia então. Está vazia? Você está trabalhando lá dentro? Não é? Então, às vezes a gente faz uns ditadinhos e sai repetindo sem prestar atenção, mas está sob domínio do mundo, do diabo, da nossa natureza pecaminosa. São os nossos inimigos. O apóstolo Paulo os relata detalhadamente lá na carta aos Efésios, no capítulo 2, de 1 a 4. Então, ou senão ela está ocupada pelo Espírito de Deus e pelos pensamentos que vêm de Deus, os pensamentos de santificação, de santidade, buscando agradar ao seu Deus e ao seu Senhor, atendendo também a sua vontade soberana. E o contraste entre a vida e a morte, para exemplificar este efeito do corpo se tornando morada do Espírito. Se, porém, Cristo está em vós, se Ele habita em vós, versículo 10, na verdade o corpo está morto por causa do pecado. O que o apóstolo Paulo está falando aqui neste trecho? Ele está dizendo justamente o que nós temos percebido. Desde Adão, a ordem que foi dada foi a seguinte: tu és pó, e ao pó voltarás. O corpo vai cumprir essa determinação, mas o Espírito já foi vivificado por Deus. O Espírito é vida. Não sei se dá para você reparar aí na sua Bíblia, olha aí, versículo 10, pouquinho, final do versículo, mas o Espírito, com E minúsculo, não está assim? Não está falando do Espírito Santo, está falando do nosso. O Espírito é vida, porque este foi vivificado pelo poder do Espírito Santo, agora tem discernimento, sabedoria, e passa a agir de conformidade com o Espírito Santo de Deus. Ao morrermos, o corpo que está morto, todo dia morre um pouquinho, não é assim? Alguém tem dúvida disso? Acho que não, né? Talvez os menininhos pequenininhos que estão ali. Acha que tem um mundão pela frente, né? Mas nós bem sabemos, cada dia morremos um pouquinho, estamos mais perto do fim, estamos chegando ao momento de partirmos. O corpo, que é pó, volta ao pó, mas o Espírito, quem creu, quem entendeu, quem foi modificado, transformado, quem teve os seus olhos abertos, que recebeu vida, estarão vivendo eternamente na presença do Senhor. No último dia, que coisa interessante, quando Jesus voltar, Ele vem nas nuvens, e aqueles que morreram crendo, os seus corpos serão ressuscitados, se encontrarão com o seu espírito,
e viverão para sempre na presença de Jesus. Aqueles que não creram, os seus corpos lá estarão também no pó da terra. O seu espírito, todavia, estará no Hades, já na antecâmara do inferno eterno, já aguardando o dia da volta do Senhor Jesus, para que quando Ele vier, estas almas também se encontrarão com os seus corpos, que passarão a eternidade longe, banidos. Essa palavra é triste, né? Você sabe que eu troquei celular há poucos dias e não sei porquê, com o celular novo, o WhatsApp achou por bem me banir algumas vezes. Eu vou falar um negócio para você, que mensagem horrível de receber. Você foi banido do WhatsApp. Eu falo, meu Deus, que coisa, né? Dá aquele choque. Como eu fui banido? Como assim? Por quê? O que eu fiz? Não consigo resolver o problema. Se alguém puder me ajudar depois, agradeço. Mas não consegui resolver, já foi umas 8 vezes banido. Agora você pense a pessoa, como aquele homem da parábola que Jesus contou. Sede, o inferno ardendo em chamas, um lago de fogo, o enxofre, o horror eterno, banido da presença de Deus, banido dos céus, banido da presença, talvez, de entes que creram e foram para a glória na eternidade ao lado do Senhor. Você foi banido. Este contraste nos faz pensar muito. O Espírito Santo de Deus, que foi enviado para nos convencer, para nos abrir os olhos, para nos dar entendimento, nos incomoda com isso, nos chama a atenção. Bendito seja, feliz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não o entregou aos seus próprios pensamentos, antes o atraiu para si, antes trabalhou na sua mente, lhe dando aguilhoadas, ferroadas. Fala, sai daí, filho meu. Mas aqui está tão bom, eu não quero você aí, saia. Às vezes ele precisa até, chama disciplina, porque diz a palavra de Deus que o pai, parabéns papais, disciplina o filho a quem ama. A disciplina é sinal de amor. Deixa ele aí, fazendo o que ele quer. Que se dane, foi ele que escolheu. Isso é amor? Mas bendito, abençoado, bem-aventurado, aquele a quem o Pai chama a atenção, corrige, põe para andar no caminho, e acorda e sacode, e fala, o que é isso que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? Aí o filho não entende, fica chateado, mas saiba que é o papel que nós devemos cumprir para com os nossos filhos, para com os nossos queridos, despertá-los. E há de haver essa ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que foi derramado para aplicar a obra meritória de Cristo, para nos dar o entendimento. Não está na minha habilidade de falar, mas na habilidade de ouvir, que é dada pelo Espírito. Às vezes a pregação é tão simplesinha que você diz, meu Deus, quem esse moço pensa que vai converter? Não, ele mesmo não vai converter ninguém, não. Mas se tiver o poder do Espírito Santo, na boca, nas palavras daquele que prega o Evangelho, o poder do Espírito Santo é quem vai converter e convencer. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui está o resumo disso tudo que eu acabei de lhes explicar. Que então ele vai nos dar vida, não somente agora. Agora é a primeira ressurreição. Sabiam disso?
Quando você lê lá no Apocalipse, bem-aventurado aqueles que farão parte da segunda ressurreição. A segunda ressurreição é quando Jesus vier, que ressuscitará também os corpos. A primeira ressurreição é esta que ele faz conosco, que estamos aqui mortos, sem querer ouvir, sem querer saber, dando de mão, rejeitando. Olha, nós cegos, hein? E ele traz vida. Ele traz luz, abrindo entendimento. Este poder é semelhante ao poder que foi dado a Jesus para, ao terceiro dia, levantar-se do túmulo. Porque era impossível que a morte o detesse. E o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é quem lhe trouxe vida. A aprovação do Deus Pai e do Deus Espírito ao Deus Filho, que concretizou com perfeição a obra para nos salvar. Agora a ação do Espírito é de santificação para as nossas vidas. Esta então é a nossa conclusão. A conclusão é que se fomos tocados de fato pelo Espírito, não existe crente carnal. Nos inclinaremos para Ele. E o Espírito Santo de Deus vem fazer morada e habitação em nós. E isso tem que fazer toda a diferença. Eu tenho que ter consciência disso. E Ele vai agir nas nossas vidas e nós agirmos de conformidade com o Espírito Santo e não de conformidade com o mundo, né? Então, sabendo disso, a Bíblia nos diz que se eu permaneço amigo do mundo, automaticamente eu estou inimigo de Deus. Eu sou inimigo de Deus. E que Deus tem zelo por nós. Zelo por aqueles que são dele, pelos seus escolhidos. Zelo é uma palavrinha que está de um modo eufêmico, né? Um eufemismo para ciúme. Ciúme é como se ele dissesse: tu és meu. É a minha noiva, a minha esposa, é a minha igreja. O que você quer de namorico com o mundo? O que você quer desejando as coisas do mundo? Tu és meu e eu sou teu. Eu habito no teu coração, você é a morada do Espírito Santo. Por que você fica aí de paparico com o mundão? O que estamos fazendo, meus irmãos? Nos tornando inimigos de Deus? Sendo amigos do mundo? Qual é a tua inclinação? O Espírito Santo está fazendo morada em você? É para a nossa reflexão, para que nós possamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Vamos fazer isso? Alguns momentos, então, de oração silenciosa, em que você pode agora, refletindo nesta mensagem, nesta palavra de despertamento, de exortação, você possa consagrar definitivamente. Se for o caso, o Senhor está pronto para ouvir também a confissão, e Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vou deixar agora de falar para você poder se consagrar ao Senhor por si.